Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Está começando mais uma entrevista da série sobre os programas de doação de corpos para ensino e pesquisa no Brasil. Informações para os doadores. Uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí, por meio da TV Câmara e da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, EGEL, e a Universidade Federal de Jataí, a UFJ. Hoje vamos conversar com a professora doutora Mirna Duarte Barros, coordenadora do Programa de Doação de Corpo da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. A professora Mirna é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, fez mestrado em Ciências Biológicas, Biologia Genética pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ciências Biológicas, também Biologia Genética, pela USP. Atualmente é professora adjunta da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e chefe do Departamento de Morfologia. Tem experiência na área de morfologia, atuando principalmente em histologia, imunohistoquímica, anatomia humana e educação médica. Boa tarde, professora Mirna. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Francisco, boa tarde a todos. É um prazer e uma honra para mim ter aceitado esse convite e conversar sobre um tema tão sensível como doação de corpos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professora. Também conosco a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí e representante da equipe do Programa de Doação de Corpos para o UFJ Presentes Anatômicos. Boa tarde, Bárbara. Hoje, não aqui no estúdio, mas diretamente de sua casa. Bem-vinda, Bárbara. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, toda a equipe da TV. Professora Mirna, a experiência que ela tem ali na cidade de São Paulo e na anatomia humana, né, nesse assunto que é essencial para a capacitação de profissionais. Muito bem, obrigado. A Bárbara, alguns problemas na conexão com ela, mas a gente vai começar essa conversa então com a professora Mirna Duarte Barros, direto de São Paulo. Então vamos começar perguntando então qual a data de início e o registro do programa na instituição, na Santa Casa de São Paulo, professor. O nosso programa, a faculdade foi fundada em 1963, né? Naquele momento não existiam programas de doação de corpos. A maior parte das faculdades de medicina, escolas de medicina no Brasil e em especial aqui em São Paulo recebiam corpos, todos já ouviram falar, de indigentes, né? Indivíduos que naquele momento não tinham documentação, faleciam, principalmente aqui na Santa Casa. Vocês sabem que o nosso hospital com pronto-socorro com portas abertas, né? Recebe a qualquer um, e esses indivíduos então eram recolhidos ou trazidos aqui, acabavam falecendo de causa conhecida, né? E eram encaminhados para a faculdade, né? Que fica dentro, no mesmo complexo do hospital. E a partir do momento que houve uma facilidade de obtenção de documentação, indivíduos sem documentos, né, passaram a ser raros, né, e aí o que nós acabamos recebendo indivíduos que nós chamamos comumente, né, de o cadáver não reclamado, quer dizer, um indivíduo que tem também documentação, etc., mas de morte conhecida, mas que não tinha, ou não tinha parentes, ou não tinha conhecidos, ou, enfim, era um indivíduo morador em situação de rua, enfim, aquela que nós conhecemos, e acabava também vindo para as escolas. E essa prática ainda existe em algumas escolas, porque é
a gente vai conversar isso, a institucionalização de um programa de doação não é uma coisa simples, né? Precisa ter uma parceria e um entendimento, né, institucional muito fortalecido para que esse programa se estabeleça, se constitua e permaneça, né? E aí, conosco, nós tivemos uma consultoria, então, a partir do final da década de 90, com uma assessoria de um desembargador que era da mesa aqui da Irmandade da Santa Casa de São Paulo, né, não da faculdade, mas da Irmandade, que nos assessorou a instituição com um protocolo, né, para como fazermos a documentação. E aí, a partir deste momento, houve a semente, né, da criação deste programa, que nós acabamos institucionalizando de verdade. Nós temos dados, nesse sentido que eu comento com você, dados e protocolo e processos a partir de 2005 aproximadamente. Então aí nós temos quase 20 anos, né, e que se compararmos o que sabemos hoje, o que fazemos com o início, claro, né, modificamos uma série de circunstâncias, mas foi naquele momento. Nós temos dados de coleta e temos, a partir desse momento também, uma atitude institucional em busca do doador, né? Então é nesse sentido que nós já temos uma certa caminhada. Tá certo. E o projeto, professor, ele possui um site oficial vinculado ao site da instituição e também está nas redes sociais? Nós temos nas redes sociais ainda não, mas temos no site da faculdade, né, existe... Qualquer um pode acessar o site da Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo. Existem abas, a aba extensão. Quando se clica na aba extensão, é um dos programas de extensão, é o programa de doação de corpos. Então, ali existe toda uma explicação do que do como se faz, etc. E tem acesso já aos documentos, né, se eu me interesso para ser doador. Então, ali eu tenho já as instruções, o contato com quem que eu devo, se eu tenho dúvidas, né, com quem eu devo contactar. Nós estamos evoluindo um pouquinho nesse quesito, porque ali tem telefone e tal, mas nós estamos criando um e-mail dedicado só a doação, então, para ser uma coisa mais exclusiva, mas os documentos ali já estão disponibilizados, né, os arquivos, para quem tiver interesse e quiser dar seguimento à documentação. Certo. O projeto de vocês tem parcerias? Olha, nós, por muito... Você sabe que aqui em São Paulo, na cidade, né, existe uma peculiaridade. O transporte de cadáveres, né, transporte para funeral, etc., ele é só a prefeitura que pode fazer na cidade de São Paulo, né? Então, em outras cidades, você pode contratar, né, um transporte funerário e tal. Aqui a prefeitura que faz. E nós, por um período de modo mais intensivo, vamos dizer assim, foi antes da pandemia, isso também acabou interrompendo por conta, né, do fechamento de todas as instituições para contato. Nós estávamos em conversação justamente com a prefeitura, a nossa ideia era facilitar e baratear o custo do transporte para quem fosse doador de corpo, porque existe uma alíquota, assim, de vida doador de órgão, né? Ele tem um desconto, ele tem uma... E nós queríamos fazer essa... Né? Mas isso foi interrompido. Agora, em relação a parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa, nós... já tivemos, mas de modo informal,
né? Mas já efetuamos até com outra instituição em que precisava de peças cadavéricas para ensino. Nós, naquele momento, tínhamos disponibilidade, então as instituições se organizaram, né? E houve a transferência para essa outra instituição. Eu disse uma única vez isso porque outras instituições nos procuraram, mas eu vou ser bastante sincera, isso é responsabilidade, eu acho que nossa, professora Bárbara, eu acho que nós temos que nos trabalhar um pouco mais nesse quesito. A gente já trabalha muito, mas trabalhar junto a Câmara Municipal, a vereadores, etc., porque a legislação é muito falha em relação a isso. E aí, em não tendo uma legislação clara, as pessoas, evidente, os órgãos municipais, enfim, os indivíduos ficam fragilizados diante de tomada de decisão, de transporte, de documentação. A gente passa problemas muito sérios, né? Porque aí muda o juiz lá do cartório, né? E ele, como não tem um processo estabelecido, claro, ele pode, eu não estou criticando, eu estou dizendo, ele pode ter um entendimento diferente, né? E aí, então ele vai pedir agora a documentação outra, que antigamente não se pedia. Não é uma questão de ter razão ou não, é uma questão de, eu acho que precisamos investir mais, né, nesse quesito. Então, por que eu estou colocando isso? Porque o trabalho e o tempo que demandou entre as duas instituições para que a documentação fosse efetivada, porque havia uma certidão de óbito dando conta que aqueles corpos estavam aqui. Aquilo era um processo que precisava transferir para outra instituição. Isso levou 2 anos. 2 anos, né? 2 anos, para que e enquanto a documentação não saísse, claro, a gente não poderia transferir, né? E isso porque as duas instituições, a nossa e a outra, foram muito persistentes, temos uma assistência jurídica boa, né? Então, nesse sentido, eu acho que isso dificulta muito essas parcerias, né? Nós temos que evoluir como sociedade nesse quesito. É verdade. E, professora Mirna, os corpos são utilizados em pesquisa científica ou exclusivamente para ensino? Não, aqui nós utilizamos tanto para ensino quanto para pesquisa. E para ensino, tanto na área de graduação, claro, é o nosso foco, vamos dizer assim, básico, né? Nós temos cursos aqui de medicina, de fonoaudiologia, enfermagem, todos utilizam, né? E tem aulas de anatomia no nosso laboratório. E temos também 2 cursos tecnológicos de nível superior, também voltados para a área, de radiologia e o outro de processos biomédicos, e eles também têm aula conosco. Então, nós temos um volume de alunos de graduação com atividades bastante intensas. Nós temos cursos de pós-graduação em senso lato, que também utilizam esse material com muita frequência, e os nossos monitores, temos residentes, né? A faculdade, claro, não é responsável pela residência, mas como nós estamos dentro do hospital, os residentes, nós temos, por exemplo, os residentes de neurocirurgia que passam 1 mês conosco aqui fazendo reciclagem, né, de neuroanatomia. Então, temos esse papel também. E os cursos de educação médica continuada, temos vários que utilizam essas peças, e pesquisa, né, principalmente na área de anatomia clínica. Certo. E o programa de... Sim, pode continuar. Eu tenho uma pergunta. Certo. Então,
quantos alunos anualmente aí o departamento atende aproximadamente, para a gente ter assim, uma noção desse valor de material biológico para a formação de pessoal, né, em se tratando de graduação, né, formação de profissional da saúde. Nós temos regularmente, né, departamento de morfologia. Nós damos aula de anatomia para 180, anualmente, 180 alunos do primeiro ano de medicina, 180 do segundo ano de medicina. Nós entramos ainda em aulas que a gente chama de verticalização no pré-clínico, né, do terceiro e quarto anos, para os sistemas digestório. Então, aí você pode contar pelo menos aí, são mais 120 alunos do terceiro e quarto anos, né, que voltam conosco, né, anualmente, mais 80 alunos de enfermagem, isso tudo anualmente, né? Mais uns 60 dos tecnológicos e mais uns 40 a 50 de fonoaudiólogos. Isso, então, só se a gente fizer esse universo, deu uns 500 aí, não deu? Acho que sim, né? Por volta anual, né? Anualmente, sem contar os nossos alunos de pós-graduação, sensu lato, cursos de especialização, temos outros cursos de extensão, enfim. Mas só aí na graduação, aí por volta de 400, 500 alunos, anualmente. Tá certo. Professora Mirna, aí no programa da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, há quantos participantes vivos cadastrados atualmente? Então, nós temos a nossa base, essa é a nossa meta agora, né? Ver se a gente consegue ampliar essa base. Nós estamos com 120, aproximadamente 120, uma população de 120 indivíduos, né? Que nos entregaram a declaração de intenção de doação de corpo, né? Ultimamente, os últimos anos, a maior parte dos nossos espécimes advém do programa de doação, né? Mas nós pensamos, fizemos aí um cálculo aí, eu penso que para sustentar o programa, nós temos que ter por volta de uns 300 doadores, uma população de por volta de 300, né, para que a gente possa manter, né, a qualidade até do material, né, que os nossos alunos precisam para poder ter uma boa formação. Certo. E desde o início do programa, quantas doações já foram efetivadas? Efetivadas, nós temos por volta de 10 aproximadamente. Por volta de 10 um pouquinho mais. O que tem acontecido e aconteceu essa semana é o seguinte: o indivíduo tem a intenção, ele falou na família que ele gostaria, etc., mas ele não efetivou a doação. Isso já aconteceu talvez umas 3 vezes conosco. O filho, ou a filha, ou a esposa liga e diz assim: olha, tem um parente assim, e ele está muito doente, está em fase terminal, e ele declarou que gostaria, mas não preencheu o documento. Eu posso fazer, porque eu gostaria de fazer isso, porque era um desejo em vida. E existe essa possibilidade, isso é uma coisa que a gente deve falar também, parente direto, né? Filho, esposa, né? Pai, mãe, irmão, irmã, faz a declaração, né, dizendo que em vida a pessoa tinha essa intenção, documenta e fica tudo acertado. Isso tem acontecido, né? E eu acho interessante abordar
essa maneira, porque muitas vezes o familiar gostaria, né, de realizar esse desejo da pessoa e fica em dúvida, fala, bom, mas ele não assinou o documento, né? Mas isso é possível, com parente direto é possível, é legalizado, tá tudo certo, coincidentemente, nosso último doador, né, foi exatamente deste modo, os filhos assinaram em favor da doação do corpo do pai. Muito bom. E, professora, qual que é o critério de aceitação do corpo doado? Olha, bom, o primeiro, né, nosso aqui, isso é uma outra pergunta que as pessoas também têm dúvida. A pessoa eu quero ser doadora. Aí a pessoa liga. Quero ser doadora, mas eu tenho uma doença crônica. Né? Eu tenho uma doença crônica e eu tenho uma anomalia cardíaca, meu corpo vai servir para estudo? Né? Isso é uma dúvida muito frequente e nós aceitamos, não há nenhum empecilho, né, do indivíduo ser doador de corpo para estudo, né, desde que não tenha, ele assine, ele esteja pleno das suas faculdades para poder fazer essa tomada de decisão. Né? Então, isso também é muito, nós recebemos muito pedido de informação assim, olha, o médico disse que eu tenho uma doença, eu preciso tomar remédio o resto da minha vida, eu tenho o meu fígado não funciona, como é que eu vou ser doadora? A ideia é que aí os nossos alunos vão estudar e vão aprender errado, entendeu? Vão aprender, né? Isso não existe, né? Isso não é bem assim, não é que não existe, não é bem assim, né? Ao contrário, a gente pode aproveitar muito e ensiná-los, né, em relação a isso. Agora, o critério básico nosso é que haja um documento, né, que é a declaração de óbito, com uma causa conhecida e o médico assinando aquela declaração de óbito com causa conhecida. Nós aqui no nosso programa, nós não aceitamos nenhum... não aceitamos se vem do IML, então nós não aceitamos, porque aí a documentação para nós fica mais complicada. Existem programas que têm uma parceria com o Instituto Médico Legal da cidade e aí, dependendo do caso, etc., isso pode, no nosso caso, esse critério, vamos dizer assim, é um critério básico, né, da causa-morte conhecida e a liberação lá na declaração de óbito. O restante, nós não temos nenhum impedimento. Certo. E, professora Mirna, existe algum evento de homenagem aos doadores da instituição? Sim, nós anualmente, aliás, de novo calhou que a nossa entrevista está aqui, é interessante, foi agora nessa semana, nós fazemos uma missa chamada Missa do Cadáver, não somos só nós que fazemos, né? Isso muitas escolas no Brasil fazem, né? Ou fazem uma missa, ou fazem um culto ecumênico, né? Enfim, isso depende da característica de cada faculdade, de cada escola. A nossa escola está dentro da Santa Casa, né, de São Paulo. E a história da Santa Casa, né, das Santas Casas, está misturada com a história da Igreja Católica, né? A sua fundadora é Santa Isabel, né? Então, e aí toda a Santa Casa tem uma capela, né? A nossa capela, por sinal, eu convido todos, é lindíssima, é uma capela que vale a pena ver, foi toda restaurada. E nós fazemos uma missa quando os alunos de medicina, todos são convidados, todos os diretores, a comunidade acadêmica, mas quando os alunos do primeiro ano iniciam a anatomia, né? Então, como eles iniciaram, nosso departamento é de morfologia, nós damos uma disciplina integrada, né? Nós temos a disciplina integrada histologia, anatomia e embriologia.
E então eles iniciam com a parte de histologia e embriologia geral, e agora, já mais ambientados, entram na anatomia. E aí nós fazemos essa missa, é uma missa de corpo presente, um dos corpos que foram doados, né, vai à capela, e as famílias dos doadores próximos aqui, né, que foram nesse tempo agora, são convidadas também a vir, né, muitas vêm, comparecem, né, e os alunos também são convidados. Eu brinco que não tem lista de chamada, né, não tem nota para missa, é um evento, é um convite, né, e a capela fica lotada sempre, né, então é um marco de respeito, é um marco em que os meninos e as meninas, os nossos alunos, nossas alunas entram em contato, talvez como futuros profissionais, pela primeira vez com a morte, né, com a presença da morte, eles vão ter que trabalhar isso, né? O profissional de saúde, a gente fala profissional de saúde, é o indivíduo que está o tempo todo tentando ultrapassar os limites, né, da doença, né, e promover a saúde, né? Mas a morte está ali, né? E vai acontecer com alguns dos seus pacientes, né? Então é um marco para eles nesse sentido. Esse é um dos eventos, né? Talvez o evento mais marcante. E antes disso, nós temos juntamente com a disciplina de bioética, porque nós estamos com uma matriz nova, então, juntamente com a disciplina de bioética, nós discutimos com eles justamente doação de corpos, assim, da onde vem, né? Eles têm curiosidade, como é que é a doação, esse corpo fica aqui durante muito tempo, ou não fica, ou o que faz depois? Existe descarte, não existe, né? Então como é que conserva, né, o corpo? Então a gente conversa com eles antes, né? Tem uma aula, né, um tempo para isso, e depois eles entram depois de uma semana, 2, eles têm a missa do cadáver. Professora, tem uma dúvida. São 2, na verdade. A primeira é parabéns mesmo com esse cuidado que vocês têm, né, nessa questão da demonstrar a gratidão aos doadores. Isso eu acredito que é em relação à questão humanística, né, do contato com a morte, do aluno presenciar a igualdade que existe quando a gente rebate pele, remove o que tem oficialmente, e que o aspecto, a característica geral muito similar entre os indivíduos, independente de questões financeiras, gênero, sexo, né? Enfim, isso é uma formação humanística importante para o aluno que vai ali atender o paciente no futuro. Então, parabenizar. E voltando naquele critério de elegibilidade, a gente sabe que a senhora apontou sobre algumas particularidades que existem entre municípios e estados. Na doação secundária que a família faz, quando não houve cadastro, existe a necessidade de uma autorização judicial? E isso é algo particular do estado de São Paulo ou não existe? A gente conta somente com aquela lei federal mesmo da doação e a lei do sistema não reclamado que confirma o destino para uma faculdade de medicina. Como que é esse critério de elegibilidade documental, né, na doação secundária? Então, professora Bárbara, é o seguinte, olha, o que a gente tem feito, eu tive o cuidado de recentemente dar uma lida de novo na legislação, porque me preocupou um pouco essa questão, porque nós trocamos o cartório, às vezes, de novo, como eu falei, como não tem um processo, ninguém está fazendo nada ilegal, mas assim, como não está escrito, faça tal coisa, né, existe uma legislação que ela deixa, vamos dizer assim, lacunas, né? Eu tive cuidado de ver isso.
E é possível sim, pelo menos ali no meu entendimento, eu não sou advogada, né, mas no meu entendimento é possível sim. Nós tivemos uma vez uma palestra, eu assisti por 2 vezes, um advogado, talvez você tenha assistido também, que acompanhou lá na Sociedade Brasileira de Anatomia, e eu tive a oportunidade de ver a primeira vez quando eles falaram lá em Curitiba, no congresso, e o entendimento ali também é esse, que um parente direto pode fazer. Não há necessidade, nós já fizemos aqui, por isso que eu estou comentando isso com você algumas vezes, e em nenhum momento houve necessidade de uma autorização judicial, né, especial. Tá? Segue como tivesse feito o documento de doação, né? Isso não tem nós não tivemos nenhum problema, desde que, de novo, esteja tudo documentado. Então não tivemos nenhum problema nesse sentido. Desculpa, você perguntou de alguma outra coisa de elegibilidade, eu acho que eu passei. Do não reclamado, não é? Isso, a elegibilidade do não reclamado, né? Se vocês teriam, a senhora já comentou que não existe o convênio com o IML, mas então esses corpos que são hoje presentes no laboratório de vocês, disponíveis para a formação de pessoal, são exclusivos então do programa de doação? Não é verdade. Nos últimos anos, o que nós recebemos são sempre vindos desse programa de doação. O nosso arsenal de peças advém, em muitos mais antigos, de corpos não reclamados, né, cadáver não reclamado. Como é que se faz? Até hoje essa legislação existe, a gente evita, vamos dizer assim, né? Por isso que se investe no programa de doação, né? A própria recomendação da Federação Internacional de Anatomistas, né, para anatomia, recomenda, né, fortemente que não se utilize cadáveres não reclamados. Claro, isso é discutível em países que têm necessidades outras, né? Não, acho que a gente não deve condenar, apenas eu estou dizendo que há uma recomendação. Então, se a gente pode investir num programa de doação, a porcentagem, né, de corpos utilizados não reclamados diminui e a gente vai progredindo, evoluindo, né, nesse quesito. Mas a legislação existe. A última vez faz alguns anos que aconteceu isso conosco, de novo um indivíduo que se tratava aqui na faculdade, no Hospital da Irmandade, de vez em quando ele vinha, ele tinha uma doença X, e num determinado momento ele se internou e ficou internado e veio a falecer. Então ele tinha documento, tinha histórico, tinha prontuário, tudo bonitinho. Mas ele não tinha parentes, né? Ele não tinha... e aí... Então, veio encaminhado para o nosso departamento. E qual é o procedimento? Então tinha tudo certinho, se faz a mesma coisa, com a juntada de toda a documentação, nós fotografamos, nós temos fazemos a datiloscopia, bom, a gente tem a gente tem um checklist, né, que o professor que vai proceder à fixação com os técnicos faz, a nossa secretária refaz o checklist, né, para ver se a documentação, porque depois que você aceita o corpo, se a documentação não estiver em ordem, é muito complicado, né, se organizar. E aí, nesse caso, a faculdade publica, isso naquele momento ainda não tinha a internet, né, as redes sociais nessa potência, né, mas tinha que publicar durante um mês uma nota num jornal de no mínimo X de circulação na cidade, com o nome, porque tinha um nome, né, um cadáver não reclamado, mas uma pessoa com documento, o nome e dizendo que
Então, fulano com nome tal, assim, RG tal, faleceu no Hospital da Irmandade Santa Casa de São Paulo e na data de tal e está na faculdade. Tinha que ser por 30 dias. Para que a comunidade, né, se alguém o reconhecesse ou pudesse reclamar. Aconteceu de aparecer, né? Uma das vezes era uma senhora e a família era do norte do país, da região norte, e eles levaram, né, o corpo que queriam levá-la para enterrar lá, e uma outra vez era um rapaz, ele bem jovem, tinha se desgarrado da família do Nordeste e depois de 1 ano e meio o pai, alguém viu o jornalzinho e tal, e ele veio, mas ele deixou o corpo, né? Ele queria apenas ter certeza e se acalmou, né, de ver que era o filho, enfim, e que não tinha mais dúvida porque estava perdido. Então a gente passa umas circunstâncias também, né, emocionais, assim, né, mas isso documenta tudo perfeitamente, né, só não tem o termo de doação. Professora... Ótimo. Eu ia introduzindo, Francisco, certo. Só uma... Não, fica à vontade, Bárbara. Adendo. Na pergunta, a parte inicial eu comecei parabenizando, e na pergunta, a primeira pergunta, a questão sobre essa conversa, né, dos aspectos éticos, isso é extremamente importante para a formação profissional também, né? Eu acredito que lá na frente, a população-alvo, né, que são pessoas que já tiveram toda a experiência e vivenciaram a profissão na sua plenitude, né, no auge da vida decidem ter doadores. Existiu uma necessidade dessa consciência lá na formação básica desse profissional. Tanto é que essa questão da experiência prática ser relevante faz com que engenheiros, médicos e outras pessoas que vivenciaram essa necessidade do estágio, da prática com a profissão durante a sua formação acadêmica, né? Então, aí a pergunta nesses 10 que efetivaram a doação, qual que era o perfil desse pessoal, no geral, né? Eram pessoas que sentiram essa necessidade profissional mesmo, sem hierarquizar nível socioeconômico, as características que ajuda, né, ao próximo. É interessante a gente falar sobre isso. Enquanto há uma mudança nítida no perfil da população de doadores, né, quando se institui um programa de doação, e o perfil de corpos não reclamados. Nas escolas sempre havia uma grande dificuldade, ainda existe isso, mas com menor ênfase, eu já vou explicar o porquê, de se obter e de poder estudar no corpo feminino, no corpo de uma mulher. Por quê? Porque a maior parte dos cadáveres não reclamados eram de homens. E homens, eu não vou dizer jovens, mas com uma idade entre ali, a média, sei lá, 30, 45 anos, aproximadamente, né? Esse universo, tá? E a gente já sabe, de baixa renda, né? Muitos em situação de rua, enfim, né? Com doenças crônicas e tal. A partir do momento, e aqui para nós é nítido isso é nítido. A partir do momento que nós começamos o programa de doação, você veja, no universo de 120, né, que nós temos, o nosso banco de doadores, 68% são mulheres.
Então, inverte totalmente, inverte o universo, né? E são mulheres e mulheres acima de... o maior se concentra acima de 50 anos, de 50 a 70 anos. Esse é vamos dizer assim, o maior. Tem gente mais jovem e tal, mas é de 50 a 70 anos. E diminui muito a população masculina, né, para doadores, né. Em relação a nível social, em termos financeiros, vamos dizer assim, eu não sei se tem muita influência. Nós aqui eu não consegui no que a gente coleta, detectar alguma diferença. O que tem, existe um trabalho que foi publicado em 2019, é brasileiro, aqui de Campinas, eles estudaram e o que eles mostram é bastante interessante, que quanto maior o nível cultural, educacional, né, do indivíduo, mais ele está apto a ser um doador de corpo. Quanto menor o nível educacional, cultural, de oportunidade de estudo, né? Eu acho que aí tem várias explicações. Ele acaba tendo menos acesso, né? Menos acesso à informação. Então, aí ele também fica com dificuldade de optar, porque ele não tem informação, então, né? E outra, talvez seja uma dificuldade mesmo da compreensão, né, da necessidade, e o indivíduo, quando compreende menos, ele desconfia mais, com toda razão, né? Eu dou razão, né, por isso. E daí a importância, um dos motivos da importância de cada vez mais a gente conversar sobre isso, e dizer que é um processo claro, é um processo... apesar de eu ter comentado que não tem uma legislação dedicada, quase que dedicada, mas é um processo claro, é um processo legalizado, né? Não é uma coisa espúria, não, é toda documentada, né? Só instituições de ensino e pesquisa podem fazer isso. A gente tem que assinar, eu tenho que entregar lá no juiz um termo, não sou só eu, né, mas qualquer que faz, eu tenho que entregar lá um termo, assinar, botar meu nome, dizendo o seguinte: olha, eu recebi aqui no meu departamento esse corpo e ele está aqui. É uma responsabilidade institucional muito grande, né? Então, mostrando que há uma seriedade, né, uma responsabilidade das instituições que abraçam esses programas, abraçam também uma responsabilidade muito grande, porque em relação aos familiares, em relação aos seus estudantes, em relação à comunidade, em termos legais, né? Porque nós somos os guardiões legais desses corpos, né? Então, quanto mais a gente conversar sobre isso, mostra a seriedade, né? E aí aumenta o nível de confiança, né? Aumentando o nível de confiança, a pessoa também passa a ter mais ouvidos, né? Baixa suas barreiras, né? E só assim que eu acho que a gente consegue alargar mesmo essa população. Exatamente. Isso. Sim, pode Bárbara, falar, Francisco. Tá certo, então vou passar aqui para outra pergunta, professora Mirna, que é essa dirigida sobre o candidato, aquele que quer doar seu corpo, como ele pode se cadastrar em vida? Então, a gente sempre recomenda que o interessado se dirija a um programa da sua cidade, né? Isso é importante. Naquele momento, quando eu comentei que uma certa oportunidade tive a chance de falar sobre isso, e isso acabou indo para outros estados, e nós começamos a receber telefonemas de cidades do Nordeste, né, de pessoas que moravam na cidade do Nordeste. Então, não, mas eu quero doar isso. Aí não fica viável a doação, né? A doação. Então,
sempre isso, procurar primeiro um programa, se a sua cidade, ou se a sua cidade é muito pequenininha, às vezes tem, né, uma cidade, uma escola, né, de medicina, enfim, mais próxima, e obter essas informações. No nosso caso aqui, entrar no site da faculdade, a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, no item extensão, né, é só clicar ali e vai encontrar a doação de corpo, tem as explicações básicas e tal, isso que a gente comentou, por que a gente usa, aonde usa e tal, e ao final já tem acesso à documentação, que é o modelo, né, para preencher de doação, e o telefone para contato, enfim, o e-mail e a pessoa para contato, se tiver outras dúvidas e assim por diante. É relativamente simples. Aí esse documento se preenche e se pede que ele seja entregue, aqui no nosso caso, com reconhecimento de firma, e que se entregue aqui na instituição. Não precisa vir à instituição, pode mandar entregar, motoboy, o correio, e nós, depois que a gente coloca, vê se a documentação está em ordem, está tudo bem, nós enviamos, até a gente sempre pega o endereço da pessoa, tudo, porque nós enviamos uma carteirinha, né, com o nome, etc., e recomendamos que essa pessoa carregue essa carteirinha, mostre para os seus familiares e tal, que ali é uma carteirinha dizendo que eu sou doador de corpo da Faculdade de Ciências Médicas. Se a pessoa quiser colocar a sua foto, ela pode colocar, nós não colocamos a imagem, né? Aí fica a critério do doador, e também foi quando isso faz alguns anos que nós começamos a fazer, isso não faz muito tempo, e foi bastante curioso como a recepção foi muito interessante, muito boa, as pessoas se sentiram ficaram orgulhosas, entendeu? De receber a carteirinha. Teve gente que nos reportou, dizendo, não, eu vou porque eu quero mostrar para minha família, quero mostrar para as outras pessoas que eu sou doadora e tal. É interessante como repercutiu positivamente. Que bom, né? E, professora, na ocasião da morte, quais as providências que devem ser adotadas? A gente pede para que alguém entre em contato, né, com esse telefone conosco, para avisar, pode ser feito velório, funeral, do jeito que a família assim desejar, né? Alguns doadores de corpo justamente doam seu corpo porque eles recomendam à família que eles não querem cerimônias de funeral e de velório. Então isso cabe à família, né, decidir. Isso é uma pergunta que muita gente também nos faz. Acha que o fato da pessoa ser doadora, ela tem que vir rapidamente para a instituição e não pode efetuar os rituais normais de funeral, né? Isso pode fazer normalmente, se assim for o desejo de familiares, e na sequência, ao invés do corpo ser transladado ou para um crematório ou para um cemitério, ele vem aqui para a faculdade, no nosso caso, aqui no nosso prédio, no andar, nós temos um subterrâneo, o necrotério, né? Então, nós temos toda a infraestrutura para receber, etc. e tal, o corpo. E aí, a partir desse momento, ele fica sob nossa guarda e são feitos aí depois os procedimentos de fixação, enfim, né, de conservação. Tá certo. Professora Bárbara, você quer fazer mais alguma pergunta à professora Mirna?
Não, eu preciso agradecer por ela ter compartilhado essa grande experiência que tem conosco. Será muito produtivo agora para a gente iniciar conforme acontece no país, né? Fazer da forma que outras instituições que têm uma qualidade no atendimento ao público que está aprendendo ali, né? Faz. Então, agradecer imensamente a disponibilidade dela em trazer essa experiência aqui, e agradecer à TV Câmara pela parceria, por proporcionar, né, esse diálogo aberto e divulgar essa possibilidade. Certo, e nós agradecemos a você, professora Bárbara de Lima Lucas, coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí, representante da equipe do Programa de Doação de Corpos para o UFJ Presentes Anatômicos. E quero agradecer a professora doutora Mirna Duarte Barros, coordenadora do Programa de Doação de Corpo da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Professora Mirna, muito obrigado, e fique à vontade aí para as suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? Como eu iniciei, é um tema bastante sensível, muita gente tem curiosidade e cabe a nós, né, professores de anatomia, pesquisadores em anatomia, buscarmos, né, a melhor solução possível, para o melhor material possível, né, para os nossos alunos. Temos uma responsabilidade aí, né, na formação de médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, dentre outros, né. Então, é nossa responsabilidade também lidar com esses... até os quesitos legais, né, que a gente comentou, e seguir em frente isso para melhorar para melhorar a nossa condição de trabalho, né, e a qualidade do ensino que a gente tanto preza. Muito obrigada, Francisco, pela sua acolhida, pelas suas perguntas, e professora Bárbara, parabéns também pelo seu trabalho. Muito obrigada, estamos à disposição quando vocês nos convidarem. E estão convidados a vir aqui a São Paulo conhecer a nossa faculdade e o nosso laboratório. Opa, muito obrigado, professora. E espero você na próxima entrevista da série sobre os programas de doação de corpos para ensino e pesquisa no Brasil. Informações para os doadores. Uma parceria entre a Câmara Municipal e a Universidade Federal de Jataí. Até lá.